Ou você assume que você é de Deus, ou você vai ficar sempre na dúvida. Ou você assume que você é escolhido de Deus, ou você vai estar sempre capingando, dependendo que os outros confirmem se você é de Deus ou se você não é de Deus. O que a palavra de Deus ela faz? A palavra de Deus, ela nos defende das dúvidas e dos ataques espirituais que nós sofremos. Vou repetir, a palavra de Deus nos defende das dúvidas e dos ataques espirituais que nós sofremos. Quando você lê Romanos, que eu pedi para você abrir, capítulo 8, versículo 16, ele diz assim: o mesmo Espírito, letra maiúscula, se referindo ao Espírito de Deus, faz o que, pessoal? Testifica, quer dizer, confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus. Então, preste atenção. O Espírito de Deus, ele confirma dentro da pessoa, dentro de você, ele confirma com o seu espírito que você é dele, que você pertence a ele. É o Espírito de Deus que confirma. Por isso que você não precisa que os outros digam que você é de Deus. Você não precisa que o pastor diga que você é de Deus. Você não precisa que o obreiro diga que você é de Deus. Você não precisa que o líder do grupo confirme que você é de Deus. O Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos de quem? Nós somos de Deus. Essa confirmação é de espírito para espírito. De espírito para espírito. O Espírito de Deus confirma com o seu espírito que você é de Deus. Ora, o que acontece? Quando uma pessoa, ela está buscando a confirmação dos outros, ela quer que a igreja confirme que ela é de Deus. Ela quer que as pessoas confirmem que ela é de Deus. Ora, você vai se decepcionar. Porque existem pessoas que gostam de você, existem pessoas que não gostam de você. Existem pessoas que têm uma boa opinião ao seu respeito, existem pessoas que não têm uma boa opinião ao seu respeito. Então é uma confirmação que tem que ser do Espírito de Deus para o nosso espírito. Amém, pessoal? Do Espírito de Deus para o nosso espírito. Quando Deus confirma dentro de você que você é dele, pode ser quem for. Pode ser o pastor, pode ser o bispo, pode ser o padre, pode ser o papa, pode ser quem for que falar para você que você não é de Deus. Não adianta, está confirmado dentro de você. Porque Deus confirmou dentro de você que você é dele. Deus confirmou dentro de você que você pertence a ele. Qual o homem que pode mudar isso? Qual o homem que pode mudar isso? Ninguém pode mudar isso. E o que aconteceu com o Senhor Jesus? A Bíblia diz assim: batizado Jesus, lá em Mateus, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Quer dizer, falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, Jesus se batizou nas águas, e o Espírito Santo veio sobre ele como pomba. Está claro até aí? Sim ou não? Continuando diz: e eis que uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, semelhante a Romanos que nós lemos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus faz o quê? Faz o quê, gente? Confirma com o nosso espírito que nós somos de Deus. Quando Jesus saiu das águas, recebeu o Espírito Santo, uma voz do céu falou:
este é meu filho amado. Quer dizer, Deus confirmando Jesus. Confirmando Jesus. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em seguida, Jesus foi levado para o deserto. Continuando diz, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Então, o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Preste atenção. Primeiro, Jesus havia recebido a confirmação que ele era de fato filho de Deus. Recebeu ou não recebeu? A voz veio de onde? Do céu dizendo, esse é meu filho amado. Assim que ele recebeu a voz e foi confirmado que ele era filho de Deus, ele foi guiado para o deserto. Lá no deserto, o tentador diz assim, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, querendo pôr dúvida naquilo que já estava confirmado. E esse é o maior problema. Essa é a fraqueza de muita gente. Por quê? Porque a pessoa, Deus já chamou, a escolheu, Deus separou você, Deus ungiu você, mas volta e meia, você vê pessoas dizendo assim, às vezes eu não sei se eu sou de Deus, se eu não sou de Deus. Sabe, às vezes eu fico na dúvida se eu realmente sou escolhido, se eu realmente não sou escolhido. Porque a dúvida toma conta da pessoa. Vem setas, vem pensamentos. Aí você diz assim, poxa, por que você tem dúvida se você é de Deus, se você não é de Deus? Por que você tem dúvida? Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, mas alguém disse a ela assim, ó, acho que você não tem um Espírito Santo não. Pronto, ela já entrou em dúvida. A dúvida enfraquece o ser humano. Eu não estou querendo aqui que quem não tem o Espírito Santo se convença que tem, não é isso. Mas pessoas que Deus confirmou dentro dela que ela tem o Espírito Santo, e porque alguém disse, olha, eu acho, parece, não sei não, a pessoa deixou a dúvida entrar e ela se enfraqueceu. Ela se enfraqueceu. Eu conversei com uma jovem, 22 anos, e ela falou assim, muito legal a jovem, e ela falou assim, bispo, eu estou buscando o Espírito Santo, quero receber o Espírito Santo, enfim. Eu falei, você está na igreja há quanto tempo? Ela falou, estou desde que eu nasci. Você já se afastou da igreja? Não. Você está firme com Jesus? Sim. E eu busco, bispo. Você tem um coração limpo? Tem. Você tem a consciência limpa? Tenho. Então, qual é a dúvida? Ela falou, bispo, eu não sei. Eu não sei. Eu falei, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que você já tem o Espírito Santo e não sabe. Porque você olha para a menina é mais pura do que eu. A menina é mais pura do que eu. E eu disse a ela, eu não quero que você tenha certeza do que você não tem. Eu quero que você pense. Quero que você pense. Então o problema do ser humano está na dúvida. As pessoas vivem cheias de dúvida. Eu não sei se eu sou de Deus, eu não sei se eu tenho fé, eu não sei se eu vou vencer, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei aquilo outro. Aí você não sai do lugar. Por quê? Porque é uma dúvida seguida de outra dúvida e seguida de outra dúvida, e aí você fica com a vida amarrada. Deus disse, este é o meu filho amado, ponto final. Quando Jesus chegou no deserto, veio o tentador e falou, será que você é filho mesmo? Que é o que acontece, e acontece de monte por aí. A pessoa, Deus escolheu ela, e ela diz assim, não sei se eu sou escolhido de Deus. Quer dizer, essas dúvidas que vai atrapalhando a pessoa de avançar na vida. Ah, mas eu fiz muitas coisas erradas, mas eu pratiquei muitas coisas erradas. Você se converteu, você se arrependeu, você é uma nova criatura. Ponto final, é o que diz a palavra de Deus.
Entenderam sim ou não, pessoal? Essas dúvidas que deixam as pessoas paradas no tempo. Então ele diz, olha, se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. E a pessoa, vem cá, você é de Deus? Se você é de Deus, então por que a sua família ainda não se converteu? Se você é de Deus, então por que ainda você não prosperou? Se você é de Deus, então por que ainda isso, ou por que ainda aquilo? Pessoal, olhe para mim, você pode não ter testemunho de família, você pode não ter testemunho de prosperidade, o seu maior testemunho é que Jesus te salvou, esse é o seu maior testemunho. O nosso maior testemunho não é de conquistas, o nosso maior testemunho é a nossa salvação. Ele salvou você, esse é o seu maior testemunho. Então você não pode medir se você é de Deus ou você não é de Deus, por aquilo que ainda não aconteceu. Você não pode medir se você é escolhido de Deus ou não é escolhido de Deus, por bênçãos que você ainda não recebeu, ou por lutas que você está vivendo. Você é de Deus? Se você é de Deus, por que você está passando por essa luta? Se você é de Deus, por que você está passando por essa humilhação? Se você é de Deus, por que você sofreu perdas? Eu perdi meus pais, eu era pastor. Você passa por lutas, todo mundo passa por lutas, todo mundo sofre perdas. Quem é o dono da igreja, pessoal? Quem é o dono da igreja? Hein? O dono da igreja é o Senhor Jesus, sim ou não? Supostamente, não era para dar nada de errado para a igreja, porque se Jesus é o dono da igreja, ele vai fazer tudo dar certo para a igreja. Tem um monte de coisas que dão erradas para a igreja. Você tem que ter mente aberta, entender que a pessoa de Deus, mesmo sendo de Deus, ela vai passar por lutas. A vida não é feita só de vitórias. Mesmo ela sendo escolhida de Deus, ela pode sofrer perdas. A vida não é só ganho. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Mas quando você tem certeza que você é de Deus, então você tem força para enfrentar tudo e vencer tudo. Porque você sabe que você é de Deus. Mas você não é de Deus porque você é evangélico. Você não é de Deus porque você é da igreja universal, qualquer outra igreja. Você não é de Deus porque você é crente. Você é de Deus porque dentro de você há essa certeza. Mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas humanidades, mesmo com as suas fraquezas, ninguém tira essa certeza de você. E essa certeza que nos abençoa. Mas quando entra a dúvida, aí você fica em conflito. A pessoa fica cheia de conflito. Cheia de conflito, porque ela diz, meu Deus, quem eu sou, de onde eu vim, será que eu sou, será que eu não sou? Um diz isso, outro diz aquilo. E a pessoa fica perdida, sim ou não? É ou não é verdade? Ela fica perdida. Mas bispo, eu acho que tem uma maldição na minha vida. Eu acho porque meus pais serviram os espíritos, sei lá, minha família serviu e até hoje minha vida é amarrada. Olha, se você está 10, 15 anos, sei lá quanto tempo servindo a Jesus, você já se batizou nas águas, você já largou o mundo, você largou a vida errada, você entregou sua vida a Jesus e você não acredita que uma maldição do passado foi quebrado, não tem mais jeito para você. Quem consegue entender? Levante a sua mão. Não tem mais jeito. Tem algum jeito? Porque não tem mais o que fazer. A não ser que a pessoa não se entregou a Jesus. Porque se você entregou a sua vida a Jesus, não tem maldição, não tem passado, não tem praga, não tem nada que possa prevalecer na sua vida. Amém, pessoal? Não tem inveja. Quando eu era criança, eu tinha bronquite. Você sabe o que é bronquite? Que você fica tossindo sem parar?
Quem conhece? Conhece bronquite? E minha mãe me levou lá no Chico Xavier. Já ouviram falar do Chico Xavier? Então. E aí o Chico Xavier falou o seguinte, falou, olha, ele vai ser curado. Só que você vai ter que fazer uma promessa, você vai colocar o nome dele de Alessander. Então meu nome é Márcio, nome do meio Alessander e o sobrenome Carotti. Márcio Alessander Carotti. E minha mãe colocou o nome Alessander, que o Chico Xavier falou. Nunca mais eu tive bronquite, até hoje. Outro dia eu estava conversando com o Bispo Macedo, e eu contei essa história para ele, né? Falei para ele. Ele falou, Márcio, então seria bom você tirar esse nome do meio. Eu falei, bicho, vai que eu tire e comece a tossir de novo. É melhor deixar esse nome. É, não é? Sei lá, mexer com o que está quieto. Eu estou dando um testemunho para você do Chico Xavier? Não. Eu estou falando para você que quando eu entreguei minha vida a Jesus, o passado está quebrado. Amém, pessoal? Amém? É isso que você tem que entender. Não pode ter dúvida. Não pode existir dúvida. Então, quando ele disse, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, o que Jesus fez? Jesus, porém, respondeu. O que Jesus respondeu? Não, diga forte, está o quê? Quer dizer, Jesus não deixou a dúvida entrar. Falou, preste atenção, está escrito também, está escrito. Usou a palavra para se defender. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aí foi a vez do tentador usar o está escrito. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Ele usou o Salmo 91. O que ele citou está escrito no Salmo 91. Ele disse, está escrito lá no Salmo 91. Está escrito, você vai se jogar daqui, os anjos de Deus vão te guardar. Você não crê não? Está duvidando da palavra? E Jesus, mais uma vez, combateu. Jesus disse, também está escrito. O que ele disse? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, você tem que usar o está escrito ao seu favor. Vem aquele pensamento assim, ó, você não vai vencer, você não vai vencer. Vem aquele pensamento, você não vai vencer. Aí você diz, está escrito, em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Repete aí, por favor. Acabou. Está onde? Está escrito na palavra de Deus. Então veio aquele pensamento, você não vai vencer, você diz, está escrito. Está escrito. Não importa se você está sentindo que vai vencer ou não está sentindo que vai vencer. Está escrito, o que está escrito, está escrito. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Aí vem aquele pensamento, e a pessoa é dominada por aquele pensamento, você é fraco, você é incapaz, você é insuficiente. Aí você diz, está escrito, diga o fraco, eu sou o quê? Você usa a palavra ao seu favor. Você usa, vem aquele pensamento, o que você fez não tem perdão. O que você fez não tem perdão. Jesus não ama mais você. O que você praticou não tem perdão. E aí você diz, está escrito. Se a Deus confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel nos perdoar. Você usa a palavra ao seu favor. Mas quando vem a dúvida, você não tem perdão, aí você fica assim, realmente eu estou perdido na vida, realmente não tem perdão para mim não, realmente eu estou acabado, realmente isso, realmente aquilo. A pessoa aceita, ela não usa a palavra a favor dela. Talvez você não se lembre de todos os versículos para usar, não está escrito, use um só.
Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Acabou. Use ele para tudo. Mas você usa a palavra ao seu favor. Amém, pessoal? Você usa a palavra. Quando você sofreu um ataque espiritual, você usa a palavra ao seu favor. Mas a pessoa, ela traz essas dúvidas porque ela sofre ataques espirituais. Ou de repente outras pessoas influenciam ela. Aí um diz que ela não é, aí outro diz que ela não tem perdão, aí outro diz que ela não vai vencer, e isso vai entrando nela. Os homens, deixa eu falar uma coisa para você, os homens nem sempre perdoam, às vezes até perdoa, mas não esquece, bota lá na sua ficha, perdoa, mas não esquece. Deus não, Deus ele perdoa e ele apaga aquilo ali. Mostrar um versículo para você. Ele diz assim: diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Agora preste atenção nisso aqui, ó. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Você sabe o que quer dizer, por que ele fez a comparação vermelho como o carmesim? O carmesim era uma tinta que não saía. Era uma mancha que era irremovível. Onde caísse o carmesim, na roupa, na madeira, o carmesim era uma tinta que ninguém conseguia remover. Vermelha. E Deus diz, ainda que os seus pecados sejam como o carmesim, quer dizer, seja uma mancha que ninguém consiga remover, eu removo. E você vai ficar branco como a neve. Amém, pessoal? Você vai ficar limpo como a neve. E é isso que Ele quer fazer. Então não importa o que você fez, não importa o que você praticou, não importa o que você deixou de fazer, esse entendimento que você tem que ter. Ele apaga e Ele faz nova todas as coisas na sua vida. Mas você tem que usar a palavra, o poder da palavra. Está escrito. Está escrito. Veio um pensamento, está escrito. Veio um sentimento negativo, está escrito. Está escrito. Uma pessoa não tem certeza que não tem o Espírito Santo, ou batizada com o Espírito Santo. Quando terminou o jejum, a senhora, por que você não tem certeza? Ah, porque às vezes eu fico triste, e lá diz que um dos frutos do Espírito Santo é alegria. Todo mundo fica triste. Quem tem o Espírito Santo e quem não tem o Espírito Santo. Qualquer um que tem momentos difíceis na vida fica triste. Ah, está lá que o Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo é paciência. E eu não tenho muita paciência, então eu não tenho o Espírito Santo. Eu jamais vou receber o Espírito Santo enquanto não tiver paciência. Todo mundo perde a paciência de vez em quando. É ou não é verdade? Sim ou não? Quem aqui, de vez em quando, não perde a paciência? Levante a mão. Quem perde a paciência? Eu não vou nem olhar para não magoar. Todo mundo. Jesus perdeu a paciência. Chegou lá no templo, estavam vendendo, colocou. Não é isso. É certeza. Você tem que andar na certeza. Eu sou de Deus. A não ser que você está numa vida errada, aí não dá. Mas, se você tem a consciência limpa, o coração puro, essa tem que ser a sua fé. Pronto, acabou. Você pode ter falhas, você pode ter fraquezas, você tem erros, você tem falhas, eu tenho, o bispo tem, o pastor tem, todo mundo tem. E normalmente aqueles que condenam, que pregam alta santidade, são os mais sujos. São os mais sujos. Os que condenam muita coisa, são os que mais fazem coisas escondidas. Ande limpo, você tem um coração limpo, a consciência limpa, graças a Deus. Então dentro de você, eu sou do meu Senhor. Amém, pessoal? Com erros, com falhas, limitações, mas você se esforça para agradar a Deus. Amém?
Você crê que o bispo é de Deus? Quem crê que o bispo é de Deus? Levanta a mão. Você crê? O bispo tem falhas? Tem erros? Sim. Mas ele crê também. Fale para o bispo que ele não é de Deus para você ver. Ele vai orar por você. Ele mata você. Ele vai orar por você. Por quê? Porque mesmo com erros, falhas e limitações, ele tem certeza absoluta e ninguém põe nele dúvida que ele não é de Deus. E por que você não faz a mesma coisa? Porque você tem falhas, você não é de Deus? Me aponta aí quem não tem. Porque você tem humanidades, você não é de Deus? Me mostra aí quem não tem humanidades. Você está me vendo de longe. Se você conviver comigo, você vai ver todas as minhas falhas e meus erros. Todo mundo tem. Não escapa ninguém, meu chapa. Ninguém. Do maior ou menor, do mais ungido, do menos ungido. Não escapa ninguém. Então, ou você assume que você é de Deus, ou você vai ficar sempre na dúvida. Ou você assume que você é escolhido de Deus, ou você vai estar sempre capingando, dependendo que os outros confirmem se você é de Deus ou se você não é de Deus. Aí se você achar um que gosta de você, ele vai dizer, não, você é de Deus. Quando você achar um que não gosta de você, ele vai dizer, olha, acho que você não é de Deus não. E aí você vai viver assim, a vida inteira. Assuma a sua condição espiritual.
Música